Olá, alunos do terceiro ano, passando aqui para orientá-los sobre esse roteiro aí que vocês pegaram no dia 2 de agosto e vão entregar dia 14. A primeira coisa que nós vamos estar observando aqui é que o conteúdo é crônica argumentativa. Lembrando, gente, que nós seguimos um referencial, tá? Então, esse conteúdo não sou eu que seleciono, ele já vem pré-estabelecido, né? Eu sei que tem muitos que já estão ansiosos para trabalhar o gênero do Enem, porque está bem aí, mas nós iremos estar trabalhando a partir de setembro, que eu já vou estar presencialmente, nós vamos trabalhar só com o gênero do Enem, tá certo? Que é o gênero dissertativo. Primeiro momento, eu quero que vocês leiam todo o roteiro, que é essa parte que eu estou fazendo aqui agora, para vocês passar assim para a produção. Gente, não passem despercebido isso aqui. Tem aluno que não lê a teoria. Não existe prática sem teoria. Um depende do outro. Então, quanto mais você sabe sobre o gênero, sobre a estrutura, sobre a caracterização dele, mais você vai ter facilidade de produzir o texto. Então, a crônica argumentativa, ela é um texto onde a argumentação é vista como principal característica. Então, aqui você já vai estar treinando a argumentação, que você vai precisar saber na hora de produzir o texto do Enem. Só que o que muda é o gênero, porque no Enem é a dissertação, e aqui nós estamos vendo a crônica. Mas já é um treino para isso, ok? Essas crônicas, geralmente, elas são expostas em jornais, revistas, nesses meios de comunicação. Aqui eu coloquei o passo a passo, né, de uma crônica argumentativa. Para produzir uma crônica argumentativa é preciso escolher um tema atual. Esse tema pode ser sobre a gravidez, adolescência, pode ser sobre juventude, violência, guerra, fome do mundo, política, uma briga de vizinhos, corrupção, dentre outros. Então tem que ser um tema atual. Depois de escolher o assunto da sua crônica, você vai pesquisar bastante sobre o assunto. Por que é importante você pesquisar bastante? Para você ter argumentos, né? Para você saber o que falar. Então, você tem que primeiro se embasar teoricamente, por isso que eu falo que a teoria é super importante, selecionar e organizar o que você vai colocar no seu texto, para ele ficar bom. Uma crônica argumentativa, ela deve ter argumentos, e esses argumentos, onde você vai ter? Através de leitura, através de ouvir uma notícia, através de ler um jornal, uma revista, uma notícia que saiu no site, ok? Caso não tenha argumentos consistentes, o que deveria ser uma crônica argumentativa se torna um texto informativo. Porque na crônica argumentativa, o que difere ela de um texto simplesmente informativo? Porque ela não só passa a informação, ela faz uma reflexão, ela faz uma análise sobre aquele assunto que você escolheu. Uma especificidade considerável das crônicas é a grande quantidade de críticas, com um pouco de humor, sarcasmo e ironia. Assim sendo, seja muito criativo a escrever sua crônica argumentativa. Então, olha só, tem que ter crítica, pode ter um pouquinho de humor sarcástico, né? Ou ironia. E essa crônica, ela é contada uma pequena história com personagens, tempo, espaço. Mas não obrigatoriamente tem que ter esses personagens. O importante é que você faça essa reflexão, tá certo? Lembrando que existem outros tipos de crônica, que vocês já até viram lá no oitavo, nono ano. Mas aqui nós estamos trabalhando com a crônica argumentativa. Você tem que realmente argumentar sobre o assunto. Aqui eu coloco... uma boa crônica argumentativa deve ter o quê? Primeiro, argumentação e persuasão. O que é a persuasão? É você tentar me convencer do seu ponto de vista. Persuadir é isso, é você tentar convencer o leitor, que no caso eu vou ler o texto de vocês, de que aquilo ali que você colocou realmente é interessante, né, está bem redigido. A linguagem, ela pode ser coloquial, simples e direta. Quando eu falo coloquial, não estou falando que você tem que escrever errado, não. Não precisa ser aquela linguagem tão rebuscada, pode ser uma linguagem mais simples, ok? Textos relativamente pequenos. Quando eu falo pequeno, não é 5 linhas, mas umas 10, 15, 20 linhas, né? Porque
Quando a gente fala em texto pequeno, tem aluno que confunde. Não é um parágrafo, é um texto que eu quero. Temas do dia a dia, como eu já falei. Os polêmicos é melhor para você refletir, né? Crítica, humor, ironia tem que ter. Tem que induzir a reflexão. Tem que ser subjetivo e criativo. O que é subjetivo? É você colocar o seu ponto de vista, tá? E tem que ter a fusão do estilo jornalístico e literário. Ou seja, por isso que eu falei que você não pode colocar coisas erradas, né? Porque nós sabemos que o estilo jornalístico ele é objetivo. Ele preza-se pela linguagem formal da língua. Poucos personagens, se houver, quer dizer que não é obrigatório ter personagem. Tempo e espaço limitados. Caráter contemporâneo, quer dizer atual, é um texto extremamente atual. Aqui eu coloquei uma crônica, eu não vou ler para vocês aqui, vocês vão ler, tá certo? É de Luiz Fernando Veríssimo, mas vocês vão ver aí que essa crônica, ela é uma crônica muito divertida, realista, e ela retrata o que muitas pessoas passam quando necessitam usar o computador. Eu já usava o computador, claro, mas eu tive que nessa pandemia aprender muitas outras coisas, né, relacionadas à tecnologia que eu não sabia. Então esse texto ele faz uma reflexão justamente sobre isso, né? Quando Luiz Fernando Veríssimo escreveu, ele escreveu baseado numa vivência pessoal dele. Foi quando ele teve a sua primeira experiência com o computador, né, no jornal que ele trabalhava. Então esse texto ele fez baseado nessa vivência dele, tá certo? Então você vai ver aí que no texto traz reflexões que se passam no interior dele, né? De coisas que ele realmente viveu e há um conflito, né, interno entre ele. Como que você vai perceber esse conflito? Através da leitura desse texto, quando ele coloca vários questionamentos. Então, o seu texto, ele pode ser recheado de questionamentos também, tá certo? Porque é um texto reflexivo. É como se você fosse conversar comigo sobre esse assunto aí. Eu deixei aí o tema livre, hora de produzir, ó, escolha um assunto atual e crie uma crônica argumentativa. Então eu sugeri lá em cima, né? Pode ser sobre violência, sobre droga, qualquer assunto que gera um debate, e aí você vai estar produzindo esse texto. Lembrando que não é um texto informativo, não é você ir lá na internet pesquisar um artigo de opinião e escrever para mim. Não é artigo de opinião, é uma crônica. A crônica, ela pode ter interrogações, ela pode ter reflexões, ok? Então, vou estar aguardando. Façam um bom trabalho e um abraço e até a próxima.